Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a você que vai acompanhar essa live conosco. Sexta-feira passada a gente fez uma live falando da biografia da vida de São Pio de Pietrelcina. Esta casa, que é a nossa casa de evangelização em Mirassol, ficou tomada da presença do Padre Pio. Quem esteve aqui, quem assistiu a live, também sentiu isso. E hoje nós iremos fazer uma live, já aviso você que vai demorar mais de 1 hora, se Deus quiser, nós vamos fazer uma live falando do Arcanjo Miguel, de São Miguel Arcanjo, o protetor da igreja, protetor do povo de Deus, o príncipe da milícia celeste, aquele que foi constituído por Deus contra Satanás. Estamos na nossa casa de evangelização, aqui está a imagem dele. Logo, se Deus quiser, ele estará numa gruta bem bonita aqui na nossa casa, porque na fraternidade ele é um dos baluartes. Tá bom? Nós amamos São Miguel Arcanjo. Aqui do meu lado está o Denilson Ferreira, que vai me ajudar aqui nessa live. Está aqui com todo o material preparado. Estamos com a Bíblia, com o Catecismo da Igreja, com o Devocionário de São Miguel, com passagens bíblicas, com aquilo que a gente sabe de São Miguel Arcanjo, para tentar passar para você. Confesso também que a nossa casa de evangelização hoje está tomada pela presença de São Miguel Arcanjo. E esta live é uma live espiritual, é uma live que vai levar eu e você a uma espiritualidade avançada, a sermos não somente devotos de São Miguel Arcanjo, mas amigos de São Miguel Arcanjo, quebrando o paradigma. Irmão, tem como caminhar na igreja sem ser amigo de São Miguel Arcanjo? Não tem como. Vai cair. Vai cair. Vai pôr a mão na arada e olhar para trás. Vai olhar para trás e vai cair por terra. Como se diz o outro, vai deitar com a rei. Vai deitar com a rei. Irmão, a meta desta live é fazer com que você não seja simplesmente devoto, mas seja amigo de São Miguel Arcanjo, tá bom? Quero, antes de fazer as perguntas aqui para o Denilson, quero dizer que existe uma seita, uma seita que quer derrubar a fé católica, que tem 33 normas. A primeira norma desta seita para destruir a fé católica no seu interior, na sua sacralidade, na sua espiritualidade, na sua proteção litúrgica. Qual que é a primeira norma desta seita que quer destruir a fé e a espiritualidade, a sacralidade da igreja? Eu quero ler para você. A primeira norma: removam de uma vez por todas a São Miguel, protetor da igreja católica, de todas as orações ao interior e ao exterior da Santa Missa. Remova suas estátuas, afirmando que elas apartam da adoração de Cristo. E nós podemos, eu nem vou responder isso, analisa, se é fácil você encontrar uma imagem de São Miguel Arcanjo por aí. Muitas pessoas não conhecem a devoção a São Miguel Arcanjo, não tem devoção, não tem amizade com este santo arcanjo de Deus, tá? E isso é a vitória da seita secreta querendo destruir a fé católica. Ou seja, o cristão precisa ter a proteção, a amizade do arcanjo de São Miguel para conseguir caminhar. Já que no começo desta live nós vamos tocar também no assunto dos anjos, a norma de número 15 desta seita secreta diz assim: façam também desaparecer todas as estátuas e as imagens dos anjos. Tire também a devoção dos anjos, não ensine mais aos cristãos. Retire do coração, da oração dos cristãos, a devoção a São Miguel Arcanjo, norma número 1, e a norma número 15, e também a devoção dos anjos de Deus. Então a gente vê que o plano diabólico do demônio é retirar São Miguel Arcanjo de nós, porque ele sabe que pelo arcanjo São Miguel ele foi derrotado e será derrotado muitas e quantas vezes precisar. Cristão que está acompanhando esta live, seja não somente devoto, mas amigo de São Miguel Arcanjo. Amém?
Então vamos começar a nossa live. Irmão, quem como Deus? A nossa primeira pergunta aqui. A existência dos anjos. O que o catecismo da igreja fala a respeito da existência dos anjos? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 328, vai dizer para nós que os anjos são seres espirituais, não corporais, e que é um dogma de fé a crença dos anjos, que tanto a tradição da igreja, como também a Sagrada Escritura atesta a existência dos anjos. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, nós podemos ver em várias ocasiões Deus enviando os anjos. Por exemplo, são os anjos que fecham a porta do paraíso, 2 querubins, eles estão ali e fecham a porta do paraíso para que o homem não passe mais, não entre mais. São os anjos que vão até Sodoma e Gomorra e salvam Ló, retiram ele da cidade. São os anjos que salvam Agar e seu filho. É um anjo que segura a mão de Abraão quando ele está prestes a dar a punhalada no seu filho Isaque. E também a lei é comunicada a Moisés através dos anjos. É os anjos que conduzem o povo no deserto, que anuncia nascimento e que também assiste os profetas. Se nós pegarmos lá no Novo Testamento já, são os anjos que protegem Jesus na infância, que o alimentam no deserto, que reconfortam ele na angústia mortal e que são testemunhas da ressurreição, porque eles estão lá no sepulcro. Lá em Atos também são os anjos que acompanham a igreja, como por exemplo eles que abrem a porta da prisão quando Pedro está preso, eles que encorajam Paulo a ir adiante, e também os anjos que pegam Filipe e colocam ele diante do etíope para que aquele homem fosse convertido. E também no livro do Apocalipse vai dizer que são os anjos que prepararão o juízo final e separarão os bons dos maus. E aí está a existência dos anjos comprovada na Sagrada Escritura. Que maravilha! O Catecismo da Igreja, no parágrafo de 329, é a palavra de Santo Agostinho no Catecismo da Igreja. Vai dizer assim: anjo, mensageiro, é designação de encargo, não de natureza. Se perguntardes pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntardes pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Porque seu ser, os anjos, porque contemplam constantemente a face do meu Pai que está nos céus, ensina para nós Jesus. Então a gente vê que, biblicamente falando, e também a igreja no seu catecismo ensina para nós a existência dos anjos. Tá bom? Nós lemos aqui parágrafo do catecismo da igreja e também pegamos algumas passagens bíblicas. Irmão, quem é São Miguel Arcanjo? E vamos, se você tiver separado aí, ler Josué 5, 13 e 15. São Miguel Arcanjo, nós vamos conhecer ele no decorrer dessa live, nós vamos conhecer ele profundamente. Porém, falando um pouquinho de São Miguel, né? O que significa o nome Miguel? Significa uma pergunta: quem como Deus? Esse nome ele aparece na Bíblia 5 vezes, né? 3 vezes no livro de Daniel, uma vez na carta de Judas e uma vez no livro do Apocalipse. É um grito de humildade contra a desobediência de um outro anjo. São Miguel fazia parte, né, do oitavo escalão dos anjos, do coro dos arcanjos. As milícias celestes são divididas em 9 coros, nós vamos falar um pouquinho de cada. São Miguel era do 8º escalão, e Lúcifer é considerado pela tradição da igreja, os ensinamentos da Santa Igreja, como um serafim, ou seja, do 1º escalão. Era um anjo tremendo, era um anjo potente, era um anjo poderoso na presença de Deus. Mas, né, ele se levantou como um desobediente, e então o pequeno, né, considerado do 8º escalão, um pequeno anjo, se levanta contra Lúcifer, e aí ele clama nos céus: quem como Deus? E daí, como o Mauro disse, que está escrito no catecismo,
a palavra anjo não designa a sua natureza, mas aquilo que ele faz. E o nome Miguel também designa aquilo que ele faz, que é quem como Deus, fazer as grandes obras de Deus. E ele se levanta contra o soberbo, ele se levanta contra aquele que estava se colocando contra Deus naquele momento, e se cumpre aquela palavra que está nas Sagradas Escrituras, no capítulo 3 de Provérbios, versículo 34, que é: Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Foi assim com São Miguel Arcanjo, neste grito de humildade. Eu separei o que São Gregório Magno vai dizer dele, e eu gostaria de ler para você, que todas as vezes que se trata de fazer coisas maravilhosas, é enviado Miguel para nós, para dar a entender que o seu nome é que ninguém pode fazer aquilo em que só Deus é eficiente. Então, quando tem coisas maravilhosas para se fazer na face da terra, Deus envia Miguel para sobrepor o nome dele, para dizer: ninguém é como Deus, só Deus pode fazer coisas eficientes. São Gregório também vai dizer que é ele que no tempo do anticristo vai se erguer em favor dos eleitos, que é ele que vai combater, é ele que combateu o dragão e expulsou os seus anjos junto com ele do céu. É ele que recebe as almas dos santos e leva para o paraíso. Ele é o príncipe da sinagoga, era o príncipe da sinagoga, e agora ele é o protetor da igreja. Ele é aquele que fulminará o anticristo, e ainda é a voz do arcanjo Miguel que vai ressuscitar os mortos no último dia. E é ele, enfim, que no dia do juízo aparecerá com a cruz, a lança, a coroa e os espinhos nas mãos. Esse é São Miguel Arcanjo, que no decorrer da nossa live a gente vai conhecer mais. Mas o principal é o nome dele, que significa quem como Deus, e que ele se levantou contra a soberba do demônio, contra a soberba do anjo de luz, e expulsou ele do céu. E o Josué, capítulo 5, versículo 13, vai dizer para nós, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, vai dizer a palavra de Deus: Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse: que ordena o meu Senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. E assim fez Josué. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Miguel é aquele que desde o Antigo Testamento, ou seja, desde toda a criação, é aquele que vem combater em favor do povo eleito. É ele quem se levanta no céu e expulsa os anjos traidores. É ele também que conduz o povo de Israel no deserto, e é ele também que protege a igreja nos nossos tempos de hoje. Esse é São Miguel Arcanjo. Certo. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a respeito do significado do nome Miguel. O significado, como o Denilson já disse, Miguel, quem como Deus. Mas por que esta pergunta? Porque o nome São Miguel, ele o nome dele, o significado do nome dele é uma pergunta. Veja bem algo que está na Sagrada Escritura, no capítulo 14 do livro do profeta Isaías, versículo 12 seguintes, vai dizer assim: então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora, então, foste abatido por terra, tu que prostrava as nações. Tu dizias: escalarei os céus, e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Então, quando Lúcifer, nesta revelação contra Deus, ele disse: me tornarei igual ao Altíssimo, serei como Deus. Levanta São Miguel contra ele com a espada desembainhada como um anjo de guerra e dá o seu grito: quem como Deus?
O demônio dizia, Lúcifer dizia, serei como Deus, me tornarei igual ao Altíssimo. E ele se levanta para combater e diz, quem como Deus? Está aí, biblicamente, um dos significados do nome Miguel ser quem como Deus. Onde a gente vai ter vai falar da aparição dos 9 couros. Além de São Miguel Arcanjo, ele está no coro dos querubins, dos arcanjos. São Miguel Arcanjo está no coro dos arcanjos. Além do coro dos arcanjos, existem mais 8 que o Denilson vai estar falando agora. As milícias celestes são divididas em 9 coros. E alguns santos da igreja que fizeram essa divisão. Entre eles São Gregório Magno, São Dionísio, São Bernardo de Claraval e o doutor Angélico São Tomás de Aquino. Todos eles concordam, né, nessa divisão de 9 coros e 3 hierarquias. 3 hierarquias de anjos. A primeira hierarquia que consiste em 3 coros, que são os serafins, os querubins e os tronos, né? Os serafins, que significa o nome inflamado, aqueles que ardem de amor. Os querubins, que significam a plenitude da ciência, aqueles que têm todo o conhecimento. E os tronos, que significam o nome cadeira, né? Que é a compreensão ou a fruição perpétua do conhecimento de Deus. São os tronos que repassam as ordens de Deus para os anjos dos mais baixos escalão. Esses 3 coros de anjos estão na presença de Deus dia e noite. Eles contemplam a face de Deus. Eles adoram, amam e glorificam a Deus todo o tempo, sem cessar. É eles quem estão na presença de Deus e ficam lá. A segunda hierarquia de anjos também consiste em 3 coros, e são eles: dominação, potestades e virtudes. Essa hierarquia de anjo, eles trabalham da seguinte forma: eles agem, presidem, agem e removem todos os obstáculos que estão contra a vontade de Deus, né? Eles agem no universo, eles agem na matéria, no fogo, na água. São esses anjos que tomam conta de grandes províncias, grandes comunidades. Esses anjos são incumbidos essas forças, e eles estão na segunda hierarquia. E a terceira hierarquia dos 9 coros dos anjos também consiste com 3 coros. São eles principados, os arcanjos e os anjos da guarda. Esses anjos lidam diretamente com a humanidade. Eles cuidam da humanidade. São eles que estão ali cuidando da humanidade. Os principados, eles ficam à frente de grandes nações, né? Os arcanjos são aqueles que fazem as grandes missões que Deus dá. Por exemplo, São Miguel derrotou Lúcifer, é o protetor da igreja. São Gabriel é aquele que anunciou a Virgem Maria. São Rafael E São Rafael é aquele que apareceu a Tobias e deu a cura a ele. Cada arcanjo tem um nome, né? Eles são os únicos que nós conhecemos por nome verdadeiramente, que a igreja atesta. São os 3 arcanjos. Não conhecemos nenhum outro anjo, mas pelo nome. Sabemos que tem as hierarquias, mas não conhecemos pelo nome. E os anjos da guarda são aqueles que nos protegem, né, a todo instante, e estão conosco a todo tempo. E essas são as 9 hierarquias. A gente pode afirmar também, vou perguntar para o Denilson, no coro dos arcanjos, onde está São Miguel, São Gabriel e São Rafael, nós sabemos que são 7. Por quê? Porque São Rafael, que é um dos arcanjos, no livro de Tobias, ele é expressado lá na Bíblia, né? Ele fala que ele é um dos 7 que estão na presença de Deus. Então também nós podemos afirmar que conhecemos o nome de 3. Sim. Miguel, Gabriel e Rafael. Os outros 4 são desconhecidos os nomes. E qualquer outro nome que a gente vê por aí em site pode ser da nova era. É esoterismo, né? É esoterismo. A gente fala que é esoterismo, porque não é comprovado pela igreja nenhum outro nome. Como foi lido no catecismo, esses nomes derivam daquilo que eles fazem, né? Não daquilo que eles são de natureza, porque todos os anjos são espíritos. Eles são espíritos. Mas o nome, por exemplo, Miguel, é quem como Deus, porque o Mauro já explicou na Sagrada Escritura,
porque ele se levantou quando o grande soberbo quis ser como Deus, ele se levantou. Então isso derivou o nome Miguel. Gabriel significa força de Deus, né? Aquele que vem para dar a força. Foi ele que anunciou a chegada do Salvador, né, para nós, para dar essa força para nós, para a nossa salvação. E o nome Rafael significa cura de Deus, que ele que apresentou a cura a Tobias. Então os significados dos nomes lidam com aquelas funções que eles fizeram dentro da Sagrada Escritura. Portanto, qualquer outro nome é inexistente, pelo menos até o momento. A igreja não aprovou nenhum outro nome, não existe outro nome de anjo, né? A não ser se for por exemplo, São Padre Pífio sabia o nome do anjo da guarda dele, mas é uma revelação particular. Certo, mas já não era arcanjo. Não era arcanjo. Era um anjo da guarda particular dele. Então você tem que tomar cuidado, nós católicos, porque arcanjos conhecemos somente 3. Existem outros nomes de arcanjos aí, que completam 7, mas é esoterismo, não é catolicismo, tá bom? Nós vamos falar da aparição de Constantino. Nós vamos falar da aparição a Constantino, mas antes eu quero abrir outro parênteses e dizer para você: o devoto de São Miguel Arcanjo, veja bem o que eu vou falar aqui. Ele, quando ele é um verdadeiro devoto, quando ele é amigo de São Miguel, ele possui, ele acaba adquirindo a maior virtude de São Miguel Arcanjo, que é o quê? A humildade, tá? Ele, como Denilson disse, ele derrotou o grande soberbo, aquele que se levantou contra Deus. Então não pode ser devoto de São Miguel aquele que tem um coração duro, aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, aquele que é egoísta. Aquela pessoa que é assim não pode. Ou precisa pedir a invocação de São Miguel e ser amigo de São Miguel e clamar a ele que lhe comunique esta virtude, a virtude da santa humildade. Nós vamos falar agora da aparição de São Miguel Arcanjo a Constantino. Sim. São Miguel Arcanjo, no decorrer da história da igreja, ele aparece muitas vezes, né? Não vai dar para a gente falar de todas as vezes, até porque também eu não vou conhecer todas as aparições de São Miguel, algumas eu não vou conhecer. Mas essa aparição de Constantino, né, ao imperador Constantino, né, por volta do ano 312, mais ou menos, a gente não sabe a data específica. Mas a igreja, né, neste período, era uma igreja perseguida, principalmente pelo imperador Constantino, principalmente por ele. A igreja era perseguida, os cristãos eram perseguidos, e eram mortos, eram martirizados, passaram por grandes tormentos. Então, mas aconteceu algo nesse período que Constantino estava sendo ameaçado, ele estava prestes a perder a batalha, ele estava preocupado. E no livrinho do devocionário, esse livrinho preto aqui, conta essa história, né, que Constantino, por volta do meio-dia, ele teve uma visão no céu de um anjo que escrevia, né, em letras, escrevia um sinal debaixo das iniciais de Jesus Cristo, né, o JC, e embaixo escrevia: com este sinal você vencerá a batalha, e o sinal da cruz no céu. Nós precisamos lembrar que o sinal da cruz para eles, para os romanos, era sinal de maldição, mas para os cristãos é sinal de salvação, como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Para nós ela é força de Deus, a cruz significa força de Deus, mas para eles era sinal de perdição, e ele não entendeu nada. Como um sinal de maldição para ele, poderia vencer uma batalha. Então ele não entendeu nada e conta a história que ele se retirou. E à noite, quando ele dormiu, São Miguel apareceu para ele em sonho, se apresentou para ele e explicou aquela visão que ele havia visto, que ele teria que traçar o sinal da cruz nos escudos dos soldados, e esse sinal, o estandarte da cruz, ia à frente da batalha, e assim ele venceria aquela batalha. Constantino então resolveu acreditar naquele sonho que ele teve, traçou, fez o sinal da cruz dos escudos e foi para a batalha. E ali Constantino, o imperador, ele venceu aquela batalha por ordem de São Miguel e pelo sinal da cruz que estava ali na frente. Então, a partir daí é que se começou
os cristãos a ser menos perseguidos. Não, ainda a igreja continuou sendo perseguida durante alguns anos, mas a partir daí teve uma amenização da perseguição. Constantino lançou um decreto para que os cristãos não fossem mais perseguidos, que a fé deles fosse aceita, liberando o culto a Deus, liberando o culto ao Deus Altíssimo, por intercessão de São Miguel Arcanjo. Essa é uma das aparições de São Miguel. Creio que é a primeira, eu não me lembro de nenhum relato antes dessa. Eu acho que essa foi a primeira, não posso afirmar com certeza. No Novo Testamento, né? De Cristo para cá. Sim, na igreja, na história da igreja, né? Depois dos apóstolos, essa creio que foi a primeira. Teve outras antes. Sim. Então a gente pode dizer assim, que no imperador Constantino foi liberado o culto ao Deus vivo. Sim, a perseguição dos cristãos foi tipo que ali assinado um decreto. Sim. Então nós podemos falar aqui que São Miguel Arcanjo foi um divisor de águas. Sim. Para o cristianismo, para a igreja. Sim. Como a igreja também. Meu Deus do céu. Alguns historiadores acreditam que é por São Miguel também que o Mar Vermelho se abriu. Ele também foi o divisor das águas, assim também na época de Constantino. As águas se abriram para que o povo fosse liberto e conseguisse. Então nós podemos chegar a uma dedução, né? No Antigo Testamento, por intervenção de São Miguel, alguns historiadores falam que o Mar Vermelho se abre e o povo é liberto. E no Novo Testamento, agora na era dos cristãos, da igreja cristã para frente, de Cristo para frente, nós vemos ali o imperador Constantino assinando um decreto, parando a perseguição aos cristãos, liberando o culto ao Deus vivo. São Miguel também é um divisor de águas para que a igreja e o povo de Deus viva em paz. Eu quero perguntar para você no começo dessa live, que nós estamos no começo, tem como não ser devoto, não ser apaixonado por São Miguel Arcanjo? Veja bem, a missão que ele tem de combate, que foi dada pelo próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, nós da fraternidade somos consagrados a São Miguel Arcanjo. Vamos falar aqui desta aparição agora? Sim, nós vamos falar agora de uma aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano. E ali nesta aparição, Deus vai explicar, ele pede a sua veneração. Ou seja, enquanto os poderes das trevas estão aqui no nosso tempo de agora, né, fazendo normas para retirar as imagens de São Miguel da igreja, retirar as orações de São Miguel, ou seja, deixar o povo cristão desarmado, sem esta devoção, sem esta veneração, sem este amor por São Miguel Arcanjo. O próprio Arcanjo Miguel pede a veneração, que nós vamos ouvir agora do irmão Denilson. Na aparição do Monte Gargano, né, que ocorreu por volta do século V, não se sabe a data específica, mas ela ocorreu por volta do século V. Alguns pastores estavam ali, né, na Itália, na cidade de Siponto. O Monte Gargano fica ali, os pés do monte fica a cidade de Siponto. E esses pastores estavam no monte com gados, vacas. E uma vaca se perdeu e adentrou dentro de uma caverna. E por castigo a essa vaca, como ela não queria sair de lá e os homens estavam com receio de entrar, um deles atirou uma flecha dentro da caverna. E essa flecha, quando adentrou a caverna, ela voltou para o atirador e o atingiu em cheio. Os pastores então ficaram espantados com o acontecimento, com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que eles estavam vendo, e recorreram ao bispo daquela cidade, de Siponto. E o bispo então viu isso como um sinal de Deus, e ele pediu para a população, ou melhor, ele pediu para toda a diocese um jejum de 3 dias, jejum e oração durante 3 dias. O bispo decretou, vai fazer isso hoje, decretou jejum para toda a diocese, e assim foi feito. Na obediência, o povo foi e fez esse jejum. E então, no terceiro dia, na terceira noite, o bispo sonhou, e São Miguel apareceu para ele em sonho e revelou para ele que ele estava lá. E como Mauro disse, São Miguel pede então para que naquele lugar onde tinha saído a flecha se montasse ali uma igreja, né? A igreja estava pronta, era só colocar um altar.
o bispo então sobe, ele coloca um altar. A igreja, quando ele entrou dentro da caverna, tinha uma fresta, na qual a fresta iluminava todo o local. Essa igreja existe até hoje lá na Itália, né? É um lugar de visitação, está lá até os dias de hoje. Ele adentrou, colocou apenas um altar e os bancos. A igreja é rústica, é uma caverna mesmo. Se você procurar imagens na internet, você vai ver. E São Miguel pede a devoção a ele, pede o culto a ele, pede que as pessoas se voltem para ele. Até existe um fato, relato, né, neste livrinho também, de que depois que isso aconteceu, que o bispo montou a igreja, né, no Monte Gargano, e foi no dia 8 de maio essa aparição, ali houve também, o povo de Siponto também estava sendo perseguido por um outro povo, agora eu não me recordo o nome. Eles estavam sendo aterrorizados, e ali São Miguel Arcanjo aparece e diz que ele protegeria a cidade. E realmente, quando os inimigos chegam até a porta da cidade, no Monte Gargano começa a aparecer raios, relâmpagos, e os inimigos são atingidos por isso. E São Miguel espanta, afugenta todos os inimigos daquela cidade contra aquele povo. São Miguel vem em favor mais uma vez dos eleitos, mais uma vez dos cristãos. Esta é a aparição do Monte Gargano, na qual ele pede a sua devoção. Ele pede para que se recorra a ele como guardião da igreja, que ele sempre foi instituído. Isso aconteceu nos fins do século V, ou seja, no ano 500. Tá bom? Quem estava na cadeira papal era o Papa Gelásio. Tá bom? Então a gente vê que a gente está falando coisas aqui, mas que tem tudo escrito certinho, quando foi, o ano, quem era o Papa na época. Tá bom? Nós estamos falando nada por nós mesmos. Nós vamos falar agora de uma devoção que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Esta Quaresma, a fraternidade divulga. Nós fazemos em unidade todo ano e nós divulgamos também. Eu, de uma maneira particular, muitas pessoas, graças a Deus, pelo amor que eu tenho a São Miguel, muitas pessoas conheceram a quarentena ou Quaresma de São Miguel Arcanjo, através da nossa pregação, através da nossa divulgação desta devoção. Irmão, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, como assim? É mais uma quaresma? É uma quaresma litúrgica? Vem para confundir a cabeça dos cristãos? O que é isso, irmão? A quaresma ela surgiu no coração de um grande santo da igreja, né? Considerado, como o Jorginho falou na outra live, como um novo Cristo na terra. São Francisco de Assis, muito devoto de São Miguel, em uma das suas, inclusive tem na Biblioteca da Fraternidade a legenda maior, escrita por São Boaventura, um franciscano, né, um santo franciscano, e ele escreve sobre São Francisco o seguinte: um vínculo de amor indissolúvel unia-o aos anjos, cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. São Francisco de Assis, ele fazia não somente duas quaresmas no ano, ele fazia três. Seis quaresmas, eu conheço três quaresmas por ano. 6 ele fazia, mas eu conheço 3, vou relatar as 3. Uma que é a da igreja mesmo, que nós fazemos todos os anos, que é a quaresma, que antecede a Páscoa. A outra em honra a Nossa Senhora, que se inicia no dia 29 de junho e termina no dia 15, que é a Assunção da Virgem Maria. E a terceira que eu conheço é a de São Miguel Arcanjo, que se inicia no dia 16 de agosto, logo após, né, a Assunção da Virgem Maria, e termina no dia 29 de setembro, que é o dia que se comemora a festa dos Santos Arcanjos. São Francisco de Assis fazia isso por quê? Porque ele tinha um ardente amor pelas almas. Ele sabia da autoridade do auxílio de São Miguel que ele tinha como príncipe dos exércitos, e que era São Miguel quem podia salvar as almas no último instante de vida. E ele tinha o poder de retirar almas do purgatório. E era nessa intenção que São Francisco de Assis fazia a quaresma, em honra a São Miguel Arcanjo. E inclusive foi na primeira quaresma, né, no ano de 1224, que São Francisco de Assis então recebe ali, e ele é o primeiro santo da igreja a receber, que a gente tem lá, os estigmas
de nosso Senhor Jesus Cristo, das chagas, né? Nas mãos, nos pés, no lado de São Francisco de Assis. Durante a quaresma de São Miguel Arcanjo, ele tem uma visão de um serafim descendo do céu, crucificado, e ali, nessa visão, ele também é crucificado. E quando ele desce do Monte Alverne, já não é mais com o Cristo crucificado, como nós podemos ver aqui na Casa de Missão, de madeira e de gesso, mas ele mesmo era o Cristo crucificado. Foi durante uma quaresma de São Miguel, e essa quaresma existe devido a essa devoção de São Francisco e o amor que ele tinha pelas almas. E nós da Fraternidade seguimos essa linha, e nós também fazemos as 3 quaresmas que foram citadas aqui para vocês. No Monte Alverne ele fez? No Monte Alverne. Sozinho? Subia. O Monte Alverne significa lugar gelado, frio, né? Ele subia e ali ele ficava 40 dias, né? Sem comer, sem beber. Ele ficava em jejum, oração, na presença de Deus. Existem muitos relatos de coisas que São Francisco fez ali, né? Ali também ele teve uma visão famosa, na qual ele ficou cego. Muitas coisas aconteceram ali no Monte Alverne. Era o monte que São Francisco subia, né? Para receber as instruções, ficar na presença de Deus ali. A quaresma de São Miguel Arcanjo, nós podemos dizer que é uma oração profundamente espiritual. As graças que são pedidas é espiritual, né? Porque a gente pode ver que as graças que são pedidas durante a quaresma de São Miguel Arcanjo, elas são alcançadas. Seja o que for. Principalmente no âmbito espiritual. Principalmente coisas espirituais, não materiais. Coisas da nossa caminhada que nós precisamos, sabedoria ou discernimento, ou coisas de libertação de alguma opressão que nós estamos tendo, coisas espirituais para nós, para o nosso auxílio, para o nosso benefício, com certeza se recebe durante a quaresma de São Miguel Arcanjo. Que maravilha! Nós temos alguma passagem do livro de Daniel que a gente pode estar lendo, irmão? Que tem aqui, ó, tem aqui, para a gente ir para a aparição de São Miguel Arcanjo no livro a Joana d'Arc. No livro de Daniel, são 3 vezes citado São Miguel Arcanjo. 2 vezes ele é citado no capítulo 10 e uma vez no capítulo 12. Eu vou ler do capítulo 12 o que fala sobre São Miguel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo, e será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem, até aquele momento. Então entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. Então Daniel está falando daqui dos finais dos tempos, do dia em que o Senhor Jesus vai voltar. A gente pode perceber isso quando ele cita: então dentre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que estão escritos no livro. Faz uma ligação direta com o livro da Revelação, com o livro do Apocalipse. Quem irá surgir? Quem irá aparecer nesses tempos? São Miguel Arcanjo, como São Gregório Magno vai dizer, o santo da igreja. É ele quem vai bradar. É a voz de São Miguel Arcanjo que ressuscitará os mortos no último dia. E são os anjos que separarão os bons dos ruins, à direita os cordeiros, as ovelhas, e à esquerda os cabritos, os maus. Então é São Miguel Arcanjo, como vai dizer o livro de Daniel no Antigo Testamento. Você vai ler mais um? Então deixa eu abrir um parênteses. A gente vê que o profeta Daniel ele teve contato, né? Como o Denilson explicou lá no começo, os arcanjos é aquele que tem contato direto com o povo de Deus para ajudar. E a gente vê que o profeta Daniel ele recebe visões, direções de São Miguel Arcanjo e também de São Gabriel. Veja bem. E a gente vê que o profeta Daniel olha a virtude da humildade, tá? Todas as vezes que ele tem essas visões, essas palavras, né, esses direcionamentos, tanto falando a respeito de São Miguel quanto de São Gabriel, a palavra do Senhor mostra para ele que ele se humilha, entendeu? Eu vou ler aqui, ó, capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, disse-me,
porque desde o primeiro dia em que te aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhastes diante de Deus, tua oração foi ouvida e é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias, porém Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. A gente vê que ele tem esse direcionamento em profunda humilhação na oração, em profunda humildade. Por isso que eu citei lá no começo que não pode ser devoto de São Miguel Arcanjo, não vai dar certo se a pessoa tem um coração orgulhoso, soberbo. Entendeu? As pessoas humildes de coração e que lutam, né? Que estão em luta e batalha para buscar a virtude da humildade, elas se tornam amigos de São Miguel Arcanjo. Tem também no capítulo 10, versículo 22, quando Daniel se prostra em oração e se humilha diante de Deus a respeito de guerras, a respeito de combates que estavam acontecendo ali no povo de Israel. No versículo 22 fala assim, a palavra do Senhor dirigida a Daniel: contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, o vosso chefe. Veja bem, naquele tempo não existia ninguém que podia me defender, dizia Daniel, a não ser Miguel. Meu irmão e minha irmã, os tempos de hoje são os tempos que a palavra de Deus está mostrando para nós. Os tempos terríveis de combate contra o inimigo, nós vemos a presença do demônio em tudo. Só quem não tem visão espiritual para não compreender o que eu estou falando. Quem mexe com as coisas espirituais, quem está realmente preocupado com a salvação das almas, sabe que o que eu estou falando é verdade. Nós estamos vivendo um combate terrível e não há, contra esses adversários, não há ninguém que nos defenda a não ser São Miguel. E São Miguel foi levantado por Deus para defender o povo cristão católico. Vamos falar agora de outra aparição de São Miguel Arcanjo a uma santa da igreja, Santa Joana d'Arc. O irmão vai estar falando aqui para nós. Só abrir um parênteses, o Mauro disse que o profeta Daniel ele conversa com os dois arcanjos, com o Gabriel e com o São Miguel. Essas palavras que foram lidas da Sagrada Escritura dizendo isso, o arcanjo Gabriel explicando a Daniel quem era em nosso favor. E ele dizia isso: contra tais adversários somente Miguel, somente ele é que vencerá. Existem alguns testemunhos na minha vida que é comprovado isso. Sonhos que somente quando a invocação do arcanjo São Miguel é que eu fui liberto de opressões, de acidentes de carro. Então isso é muito verídico, isso é muito real. Eu posso comprovar isso experimentando isso na minha vida, na minha própria vida. Eu pude testemunhar isso. Sobre a aparição para Joana d'Arc, uma santa da igreja, hoje venerada nos altares, Santa Joana d'Arc. Ela tinha por volta de 15 anos. A França estava sendo invadida pelos ingleses, havia uma guerra terrível ali, um conflito terrível. Se eu não me engano, é Orleans, a cidade. E ali o povo estava sendo oprimido, os franceses estavam sendo devastados. Então São Miguel aparece a Santa Joana d'Arc e envia ela. 15 anos de idade, era uma menina. Talvez você está aí em casa, talvez você é mãe de uma menina de 15 anos de idade. Você imagina, um arcanjo aparece para ela e manda ela ir para a guerra, ir na frente do exército dos franceses naquela época, que só havia homens. A mulher não tinha esse poderio, de estar no exército, de combater, não era levantada para isso. Mas o arcanjo envia, ela fica com medo. Então São Miguel diz para ela: vai, porque eu combaterei por você, eu vou combater por ti. E então ela vai, toma posse dessa palavra, adentra o exército, se veste com a armadura, ela explica para o rei da época. O rei então, por graça de Deus, porque eu acho que nenhum rei permitiria tal façanha, mas ali o rei permite que ela se vista como um soldado, ainda zomba, dá risada dela. Os relatos vão contar para nós que a armadura fica muito grande,
mas ela se reveste como um soldado, coloca o rosário na mão, na espada, enrola a espada na sua mão e vai para a batalha. Quando ela estava à frente de batalha, foram vencidas 20 batalhas no comando de Santa Joana d'Arc. 20 batalhas. Uma menina de 15 anos vencia batalhas e os homens passaram a respeitar ela. A França, os ingleses começaram a ser expulsos daquele local pela intercessão de São Miguel, por ordem dele, por ele estar agindo também, né, na pessoa desta santa, desta menina. 20 batalhas ela venceu até o momento que ela foi, né, raptada pelos ingleses, e na Inglaterra ela foi martirizada, morreu, né? Alguns costumam dizer que foi a igreja que matou Santa Joana d'Arc. Não tem muito cabimento dizer isso, porque se a própria igreja matou, como ela foi canonizada santa pela própria igreja? Isso não ocorreu, né? Ocorreu que os ingleses raptaram ela e lá denominaram ela como bruxa. E é importante dizer que a Inglaterra ela era dominada pelos protestantes, o protestantismo. Lá ela foi condenada como bruxa, morreu, né, na fogueira, foi mártir, mas não a igreja matou ela, não foi isso que aconteceu, né? Os soldados ingleses mataram ela e ela agora, né, adorna os nossos altares como santa, venerada como santa da nossa igreja católica. E essa foi a aparição a Santa Joana d'Arc. Salmo 33, versículo 8. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Salmo 90, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Uma moça não era comum na guerra, e ela foi para a guerra. Foi para a guerra. Amando de quem? Amando de São Miguel Arcanjo. Sustentada por quem? Por São Miguel Arcanjo. Quem estava combatendo nela? São Miguel Arcanjo. Veja bem quem é São Miguel Arcanjo, irmão e irmã. Então nós podemos dizer que São Miguel Arcanjo ele pode ser invocado contra os inimigos espirituais e físicos. Sim. Quero relatar aqui para você, abrindo um parênteses, uma perseguição terrível que eu sofri tempos atrás, mas uma perseguição muito desumana, sabe? E eu não tinha como agir a não ser rezar. Tem sempre que ser a nossa arma a oração, né? Mas às vezes a gente fica aí com a cabeça atordoada. A minha oração foi o exorcismo de São Miguel Arcanjo, que está nesse livrinho. Não é uma oração pública, é uma oração reservada para ministros da igreja, para padres, né? Para padres exorcistas. Porém, é uma oração que pessoalmente, sozinho, eu posso recitar na minha vida de oração pessoal. Então eu passei toda a noite antes de dormir recitar o exorcismo, recitar alguns salmos com vela acesa perante a imagem de São Miguel Arcanjo, para que ele me libertasse daquela perseguição que era desumana e mentirosa. Meu irmão, a vitória foi tremenda e eu dedico esta libertação, esta vitória que São Miguel Arcanjo fez na minha vida, mas não por mim, em favor da igreja, porque quem me conhece sabe que eu estou na caminhada pela igreja. Nós aqui da fraternidade, não estamos na caminhada da igreja por nós. Estamos lutando para que as almas possam conhecer Jesus. Nós podemos dizer que São Miguel Arcanjo pode ser invocado contra as pestes, contra as pragas. Sim, ele pode ser invocado contra qualquer tipo de doença, qualquer tipo de praga, né? Inclusive nesses tempos em que nós estamos vivendo, é importante. Nós vamos falar sobre a coroa, e eu quero dizer uma coisa que está interligado com a coroa, mas eu vou dizer depois. É importante a gente estar pedindo e nos consagrando debaixo da proteção de São Miguel Arcanjo, para que nenhum mal que nós estamos vivendo nos atinja, nenhuma doença, nenhuma coisa física, nenhum mal espiritual, nenhum ataque demoníaco, nada possa contra nós, nem peste, nem praga, medo, pânico, tudo quanto é coisa que você pensar. Se você invocar São Miguel Arcanjo, as coisas vão ser dissipadas, as coisas ruins, né, vão ser dissipadas da sua vida. Que tremendo.
Eu quero dizer para você, talvez você está acompanhando ou vai acompanhar esta live, e talvez você esteja assim, curioso pela quarentena, a quaresma de São Miguel Arcanjo. Calma, ela é feita, ela começa em agosto e termina em setembro, dia 29. Nós iremos divulgar, nós iremos fazer ao vivo, se Deus quiser, a quaresma de São Miguel em vários horários. Nós iremos estar transmitindo pelo Facebook e também nos nossos cenáculos de oração, nos lugares onde a gente está, nós iremos distribuir as orações e passar todas as informações. Dentro desse parênteses que eu abri, falando do combate onde São Miguel Arcanjo pode ser invocado, eu quero dizer para você uma experiência profunda minha com pessoas que eu atendo várias pessoas, e eu já orei por muitas pessoas que sofrem o combate do câncer, entendeu? E eu vi na vida de muitas pessoas serem curadas pela invocação da presença, da proteção de São Miguel Arcanjo, da doença do câncer, meu irmão. Isso é o que eu estou te falando para você, é algo verídico. Você pode estar sentindo aí o que eu estou falando que é verdadeiro. Pessoas que passaram pelo sofrimento do câncer, foi ensinada a devoção a São Miguel, passaram a ser amigas de São Miguel, foram curadas, depois de sua cura, se apegaram profundamente a São Miguel Arcanjo, tá? Sendo devotos diários de São Miguel Arcanjo, rezando sua oração, rezando a sua ladainha, rezando sua coroa angélica, que nós vamos daqui a pouco citar ela, tá? Mas pessoas que, devido ao sofrimento do câncer, conheceram São Miguel Arcanjo, alcançaram graças tremendas, depois de suas curas, continuaram a ser devotos de São Miguel, amigos de São Miguel, e a propagar a devoção a São Miguel Arcanjo. Agora nós vamos explicar para você, o irmão vai explicar para você, a imagem de São Miguel Arcanjo. Por que a imagem de São Miguel Arcanjo ela foi feita pela igreja desta forma? Peço licença para pegar a imagem e colocar aqui no nosso meio. Algumas imagens de São Miguel, nós podemos ver que ele está assim como um soldado. Exatamente, o motivo é porque ele é o príncipe da milícia e é aquele que combate em nosso favor. Ele é invocado como um combatente para guerrear contra as nossas dificuldades. Ele é enviado para isso, por isso o escudo, por isso a espada. Em algumas imagens, no lugar da espada tem a lança, né? Em outras imagens também de São Miguel Arcanjo, aqui nós podemos ver o derrotado, o grande soberbo, aos pés de São Miguel, derrotado, decaído. São Miguel o venceu, o lançou por terra, Em todas as imagens de São Miguel, inclusive só 3 imagens que a gente conhece, assim, que eu me lembro de memória agora, é que o inimigo está aos pés. São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, a Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças e São Luís Maria de Montfort, que é um grande propagador do rosário, da devoção mariana. Então, somente nessas 3 imagens. Então ele está como um soldado, como um gladiador, como aquele que batalha em nosso favor, nesta imagem. Mas você vai também encontrar algumas imagens de São Miguel, que no lugar do escudo vai haver a espada e a balança. A balança que vai nos julgar no dia do nosso juízo. São Miguel vai estar lá. É função dele isso, estar lá. E na balança de São Miguel é que será pesado as nossas virtudes e os nossos pecados. E ali no nosso julgamento é que nós saberemos, através dessa balança, se seremos condenados ou salvos. É função de São Miguel resgatar as almas e levar para o céu, também acompanhar as almas até a porta dos infernos e também acompanhar as almas até o purgatório. É ele também que vai até o purgatório e retira as almas do purgatório e leva as almas para o céu. Quando nós falarmos da coroinha, vocês vão ter noção do que é isso, porque uma das promessas da coroa, uma das indulgências dadas pelo Papa Beato Pio IX é essa, que São Miguel retirará do purgatório as almas que forem devotas, mas depois a gente vai adentrar isso. Então a imagem de São Miguel você pode encontrar desse jeito, e é esse o significado. Ele combate por nós, ele tem essas funções diante de Deus, ele é o príncipe, ele é aquele que é o comandante dos exércitos celestes, é ele que vai à frente de batalha,
né? É Ele quem cumpre os maiores desejos da Virgem Maria também nas vidas dos devotos dela. É São Miguel Arcanjo, Ele que sempre vem em nosso favor em todos os combates que nós tivermos. Se o Mauro permitir, um breve testemunho da minha vida, né? Uma vez eu e o Mauro foi em missão na cidade aqui perto de Urupês, na outra diocese, na diocese de Catanduva, e ao voltar para casa, já tarde da noite, aconteceu algo no meu carro. O meu carro travou as rodas no meio da pista. Eu vou encurtar o testemunho, e ali eu não sabia o que fazer, mas rezando, eu estava rezando o rosário, terminando a última Ave Maria do meu rosário. Eu consegui tirar o carro, consegui chegar até um ponto da onde dava todo o meu celular e o guincho me buscar e eu ir para a minha cidade. O que acontece é que não tem explicação de como a roda do meu carro quebrou, de como ela travou. O mecânico não conseguiu me explicar. Ele me perguntava, eu dizia, eu não sei o que aconteceu. Apenas estava dirigindo. Ele falava, cara, isso aqui não é normal, não acontece, não tem como. E ele queria resposta, mas ele mesmo não encontrou. E a partir de então eu comecei a ser atacado fisicamente. Essa tentativa de acidente, meu pai pegou meu carro no outro dia já consertado, quebrou novamente do mesmo jeito, sem explicação. Não tinha como explicar, o mecânico não conseguiu me explicar. Aí a partir deste momento então que eu percebi, né, que eu estava sofrendo um ataque espiritual, uma hora me orientou, e eu também passei a rezar o exorcismo de São Miguel individualmente, na minha casa, no meu quarto. E eu fui liberto desses ataques demoníacos, né, contra a minha vida, através da intercessão de São Miguel Arcanjo. Então ele é um combatente, ele vem em nosso favor, ele está em nosso auxílio a todo instante. Basta nós invocarmos, basta nós querermos. A balança de Deus está na mão dele. Está na mão de São Miguel. A balança da justiça está na mão de São Miguel. Não passa nada. Nada. Não passa nada. Vai ser pesado. Até uma palavra, até um dia ocioso que você ficou sem rezar, eu fiquei sem rezar, será colocado na balança. Eu quero dizer uma coisa para você, que agora nós vamos adentrar na coroa angélica de São Miguel Arcanjo. Mas antes, ele falou de ataque contra a minha vida, ele falou. Ele está falando sério. Não foi simplesmente tentações, alguma coisinha, algum surto, algum barulho que ele viveu. Não, ele viveu ataques espirituais para tirar a vida dele. Deu para você entender? É para tirar a vida dele, para matar ele. E quando eu falei para ele, reza o exorcismo diariamente. Até quando? Até quando passar. São Miguel vai te falar. Rezou vários dias. Meses, tá vendo? Amizade com São Miguel Arcanjo. Agora nós vamos falar da coroa angélica, tá? A coroa de São Miguel Arcanjo, conhecida como coroa angélica. Tremenda. Eu saí de casa correndo porque a minha vida é uma correria, mas eu queria ter esta graça de ter trazido a minha coroa angélica. A minha coroa angélica, ela é feita com bolas de madeira, e ela é feita com bolas de madeira laranjadas. A minha coroa angélica, ela tem 15 anos. Você tem noção do que é? Eu tenho essa coroa angélica, 15 anos rezando a coroa de São Miguel Arcanjo, meu irmão. As bolas da minha coroa estão desgastadas, perderam a cor. A cruz que está na minha coroa angélica é do ano 2000, jubileu da Porta Santa do ano 2000. Por aí você tem uma ideia. A amizade com São Miguel é isso, meu irmão. Passa pela prova, passa por que você tiver que passar. E você está sempre com São Miguel vencendo. Então nós vamos falar agora desta oração que pouquíssimos cristãos conhecem e pouquíssimos cristãos rezam nesta coroa. Às vezes nós olhamos, né, para as devoções da igreja e nós desconhecemos ela devido a acharmos, né, que essas coisas vêm do coração do homem. A gente olha para o rosário, né, para o terço, e a gente acha que isso foi uma invenção humana, mas na verdade não foi. Isso aqui veio do céu. Uma repetição, né? eles falam. É uma repetição, mas não é uma repetição. Isso aqui foi um pedido, uma arma entregue nas mãos de um santo, né?
para que nós pudéssemos rezar e salvar as almas. Assim também é a coroa de São Miguel. Eu infelizmente esqueci a minha, é um herege, né? Esqueci a minha, mas a coroa de São Miguel também foi pedida pelo próprio arcanjo, foi pedida por ele, numa aparição no ano de 1750, no país de Portugal, a uma serva de Deus chamada Antônia de Astona. Ele apareceu a essa serva e ele pediu para que se fosse contemplado os 9 coros celestes. Pediu para que se fosse rezado em honra de cada coro, pedindo a intercessão de São Miguel e junto com a intercessão de São Miguel, cada coro celeste. Se rezasse por cada coro celeste, 3 um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Foi um pedido dele. E isso é reconhecido pela igreja. A coroa de São Miguel foi reconhecida por papas. E no ano de 1851, 101 anos depois, o Papa, hoje Beato Pio IX, ele deu indulgências. Eu anotei as indulgências que o Papa deu para quem reza a coroa. Indulgências, são 4 tipos de indulgências que o Papa promulgou e enriqueceu a coroa de São Miguel. Indulgências parcial a todos que rezarem a coroa com um coração contrito. Essa pessoa que rezar com um coração contrito a coroa de São Miguel ganhará indulgências parciais. Indulgências parciais também para quem leva consigo, no caso de hoje eu não vou ganhar, esqueci, mas quem leva consigo a coroa diariamente ou bem a medalha que está na coroa de São Miguel Arcanjo, ganha indulgências parciais. Papa Beato Pio IX deu. Ganha indulgências plenárias. Quem rezando em qualquer dia do ano, em estado de graça, que tenha comungado e reze na intenção do Santo Padre, o Papa, ganha indulgências plenárias. E também para aqueles que rezarem nos dias das festas, de 8 de maio, que é a aparição do Monte Gargano, de 29 de setembro, que é a festa dos Santos Arcanjos, e do dia 2 de outubro, que é comemorado na igreja, na liturgia da igreja, o dia dos Anjos da Guarda. Ele apareceu para esta serva de Deus e ele fez promessas para a vida e para a morte. São Miguel prometeu para essa serva que quem rezasse antes da comunhão seria acompanhado por um anjo de cada cor, ou seja, 9 anjos, um de cada cor, um serafim, um querubim, um trono e assim por diante, acompanhariam essa pessoa durante a comunhão, durante a fila da comunhão, durante o momento que ela recebesse a comunhão. Prometeu também a quem rezasse todos os dias as 9 saudações angélicas, prometeu a sua assistência na vida e na morte. A assistência de São Miguel ele prometeu e é dos anjos. Ele prometeu também que depois da morte, essas pessoas que são devotas da coroa, que rezam a coroa todos os dias com o coração contrito, essas pessoas, se estivessem no purgatório, São Miguel as resgataria do purgatório. Essas são as promessas da coroa. E no tempo de pandemia, nesse tempo que nós vivemos hoje, eu queria relatar que através da recitação deste terço, desta coroa, ou Rosário de São Miguel, é conhecido por esse nome também, Rosário de São Miguel, coroa angélica, coroa de São Miguel, terço de São Miguel, através dele obtém-se muitas graças, nas calamidades públicas. Ou seja, uma calamidade que está acontecendo nos tempos que nós estamos vendo agora, através da coroa de São Miguel Arcanjo, você consegue graças para apaziguar essas calamidades. E principalmente calamidades dentro da igreja, escândalos dentro da igreja. É necessário que você se coloque em oração e reze a coroa de São Miguel, pedindo para que seja amenizado, para que seja apaziguado tudo aquilo que está vindo contra a igreja. Através da coroa é-nos prometido graças abundantes de São Miguel Arcanjo. Desde o momento em que eu passei a rezar o exorcismo, não rezava só o exorcismo, mas como também a ladainha de São Miguel e a coroa de São Miguel. E a coroa e a ladainha eu rezo todos os dias até os dias de hoje.
né? E sempre que eu tenho algum problema maior, eu sinto alguma opressão, algum ataque físico ou espiritual, eu rezo o exorcismo. Mas diariamente eu rezo a coroa e a ladainha de São Miguel Arcanjo, que são eficazes na nossa caminhada, na nossa comunhão com Deus. Ele é o guardião do paraíso. Ele é o guardião do paraíso. Ele é o mensageiro da sentença eterna. Ele é o mensageiro da sentença eterna. É isso que diz na sua ladainha. Ele é o consolador das almas. Consolador das almas. A imagem de Nossa Senhora do Carmo. Queria abrir um parênteses aqui. Tem a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Algumas imagens ilustradas, né? Principalmente as mais antigas, mostra Nossa Senhora do Carmo com o menino Jesus nos braços, embaixo dela o purgatório, né? E ela dando ordens. Tem imagem que vem na Basílica mesmo, na Basílica Aparecida de Rio Preto, tem o oratório de Nossa Senhora do Carmo, e na parede esta expressão, ela assim gloriosa com o menino Jesus, no fogo do purgatório, tá? As almas no fogo do purgatório, e ela apontando com o dedo para um anjo retirar uma alma do purgatório. Ensina a tradição da igreja que este anjo é São Miguel Arcanjo, amando de Nossa Senhora. Outro relato que São Miguel Arcanjo também está aos pés da Virgem Maria, é no próprio tratado da verdadeira devoção, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, que ele fala que o grande arcanjo Miguel, o grande príncipe da igreja, está aos pés da Virgem Maria, ansioso para receber uma ordem dela e executar aqui na terra. Este é São Miguel Arcanjo. Então, eu quero dizer o que aqui, nisso que eu estou apresentando para você, é que a devoção de São Miguel Arcanjo jamais desviará você da adoração e do amor, da adoração, da tua entrega a Cristo. Pelo contrário, ela vai te levar para Jesus. Ela vai te livrar das ciladas do maligno e de todo o combate pelo próprio Senhor. É o Senhor que envia Ele para te proteger. E também a devoção a São Miguel Arcanjo. Mas eu recito o rosário. Poxa, eu vou recitar a coroa angélica também. Se você tiver oportunidade, se você tiver desejo, teu coração queimou, reze. A devoção a São Miguel Arcanjo não te desvia da devoção à Virgem Santíssima. Pelo contrário, ela te une a Nossa Senhora. São Miguel Arcanjo ensina você a ser humilde. São Miguel Arcanjo te comunica a virtude da humildade, te protege e te entrega a todo instante as tuas orações dirigidas a Ele, aos pés de Nossa Senhora e de Jesus. Agora nós vamos falar de São Miguel Arcanjo, já partindo para o final. Tem bastante coisa, mas já partindo para a fase final, nós vamos falar de São Miguel Arcanjo, especialmente na proteção contra o maligno, contra Satanás. E nós vamos ler o Apocalipse 12, onde cita São Miguel. Vamos ler. Nós vamos ler o Apocalipse 12, capítulo 12. Eu não sei se vai pegar do versículo 7 e seguintes, tá? Mas nós vamos ler, o Denilson vai ler para você aqui o grande combate. Depois eu quero pedir ao Denilson que me dê a graça de abrir um parênteses também. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 vai dizer: houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com eles os seus anjos. Aí eu passo lá para o versículo 12, que vai dizer: por isso, alegrai-vos os céus e todos que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero aqui dizer para você, abrindo um parênteses com a permissão do irmão, que
Nós costumamos ouvir que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então nós vamos ver, esta palavra do livro do Apocalipse é uma palavra profética, que se cumpriu. Ela também está no Antigo Testamento, eu vou ler para você. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Eu quero ler para você entender o cumprimento desta passagem que foi acabada de ser lida. Está dizendo assim, Ezequiel 28, 14, seguinte: Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus, passeava entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até a iniquidade aparecer em ti. Fala de Lúcifer. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. O teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Nós vemos esta batalha feita, que fala aqui do querubim no Antigo Testamento, se cumprir nesta leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 seguintes. Nós vemos o cumprimento do Antigo Testamento no Novo, lá no livro do Apocalipse. Miguel e seus anjos combatem contra o dragão, contra a primitiva serpente, demônio, Lúcifer, Satanás. E nós vemos que a imagem de São Miguel Arcanjo, ela foi feita pela igreja, olhem aqui, exatamente em cima da passagem do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 seguintes. Mostra São Miguel em pleno combate, o combate do céu. E a igreja descreveu a imagem de São Miguel em cima da passagem do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 seguintes. Ele combate contra a antiga serpente, o sedutor do mundo inteiro, Satanás, Lúcifer, e precipita o demônio à terra, que cheio de grande ira está aqui, está nos ares, como vai dizer Paulo na carta aos Efésios, naquela famosa oração, que para nós é uma oração, a armadura do cristão. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Os demônios estão no nosso mundo. E o catecismo da igreja, meu irmão e minha irmã, ele vai falar desta realidade para nós. No parágrafo 28, 51. Que na oração do Pai Nosso, onde está a petição, mas livrai-nos do mal, o catecismo da igreja explica o que é este mal que Jesus ensina a gente a pedir ao Pai que nos livre no final da oração do Pai Nosso. Vai dizer assim, 28, 51, neste pedido do Pai Nosso, o mal não é uma abstração, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atira no meio do plano de Deus e de sua obra de salvação realizada em Cristo. Homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, sedutor de toda a terra habitada. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. E é por sua derrota definitiva que a criação toda será liberta da corrupção do pecado e da morte. Então nós vemos que o demônio existe realmente. Daí a grande importância da nossa devoção a São Miguel Arcanjo. Nós vemos as Escrituras falar isso para nós. Nós vemos os relatos dos santos. Nós vemos Jesus expulsando os demônios. Nós vemos o catecismo da Igreja Católica mostrando para nós, na sua doutrina, a existência do demônio. E nós vemos também em uma aparição que o irmão vai falar aqui agora, ao Papa Leão XIII.
Que, meu irmão, é necessário nós católicos conhecer esta realidade. Vamos falar de Leão XIII, irmão. O Papa Leão XIII, ele é o sucessor, né, então, do Beato Pio IX. A gente já pode ver essa devoção especial que o Papa Pio IX tinha por São Miguel. E o Papa Leão XIII é o sucessor dele, é o que vem logo após. Por volta do ano de 1884 a 886, o Papa Leão XIII havia celebrado uma Santa Missa e era costume dele assistir uma outra missa em ação de graças. E enquanto ele estava nessa celebração, né, existem vários relatos dessa história, eu estou contando um deles, é que ele teve uma visão. O seu rosto ali, sentado no banco, olhando por cima da cabeça do sacerdote que presidia a missa ali, que estava celebrando a Santa Missa, ele teve uma visão, o seu rosto empalideceu, ele ficou branco. As pessoas que estavam perto dele achavam que ele estava passando mal. E na visão, conta-se, né, algumas pessoas, que ele ali teve uma visão de que os espíritos demoníacos estavam ali cercando a cidade, invadindo a cidade eterna. Ele teve uma visão ali dos espíritos malignos invadindo a cidade de Roma, e aquilo impactou ele. Um papa da igreja. Então, as pessoas que contam esse relato vai dizer que ele saiu dali, daquele local onde ele estava, ele se empalideceu, ele viu os espíritos demoníacos vindo aterrorizar a cidade eterna, vindo aterrorizar Roma, no caso ali, né, onde ele estava. E ele então adentra o seu escritório, né, e aí é que sai a composição do exorcismo que nós conhecemos como oração de São Miguel, o pequeno exorcismo. Ele escreve, ele cria esse exorcismo, e ele pede para que fosse rezado no final das celebrações, que também foi retirada essa oração, né? Mas em alguns relatos dessa história, que é vai dizer que ele também, além dessa visão dos espíritos demoníacos que vinham, né, contra a cidade eterna, ele viu Jesus, um diálogo entre Jesus e Satanás. É uma das versões que se conta, né, na história. Ele viu um diálogo entre Jesus e Satanás, como no livro de Jó, quando o demônio, na presença de Deus, pede para que atente Jó, para que ele tire as coisas de Jó, para ver se Jó era fiel a Deus, parecido com esse relato. Então as pessoas contam, eu vou ler o que foi esse diálogo que o Papa supostamente teve. Não é confirmado verdadeiramente, mas supostamente ele teve. Que Satanás disse assim a Jesus: eu posso destruir a igreja. E Jesus responde: você pode? Então vá em frente, faça isso. E Satanás diz: para fazer isso eu preciso de mais tempo e mais poder. E então o Jesus pergunta: quanto tempo e de que poder você precisa? E o demônio responde: 50 a 60 anos e um poder maior sobre aqueles que se entregam ao meu serviço. Se a gente pegar os relatos que estão no livro A Paixão de Cristo da Beata Ana Catarina Emmerich, e também nas revelações que Nossa Senhora faz em La Salette aos dois pastorzinhos de lá, nós vamos ver que essas datas coincidem perfeitamente com esta visão que o Papa Leão XIII teve desse diálogo. Se dariam nos anos de 1960, por volta disso, todos os relatos. A Nossa Senhora de La Salette fala, a Beata Ana Catarina Emmerich fala, e também nessa visão que o Papa Leão XIII teve, fala sobre esse ano, que o demônio seria solto e a terra seria desolada por ele. Mas o que é mais importante aqui é que quando o Papa teve a visão demoníaca, quando ele teve essa visão que os espíritos malignos vinham contra Roma, qual foi a oração que ele compôs? A quem ele pediu a intercessão? A quem ele colocou à frente em ordem de batalha contra esses espíritos que estavam vindo contra ele? São Miguel Arcanjo. Um Papa. E a partir daí se surge a devoção a esta oração, a esse pequeno exorcismo,
que era rezado no final de toda a Santa Missa. Depois do Concílio Vaticano II, essa oração foi retirada, mas ela era rezada durante todo o final da Santa Missa, o pequeno exorcismo do Papa Leão XIII, que é o que nós conhecemos, né? São Miguel Arcanjo, defendeiros do combate, é a mais conhecida de todos. Que maravilha! Nós chegamos ao fim desta coroa, desta live. A corona já rezamos de dia, graças a Deus. Então, meu irmão e irmã, a boa nova que nós temos para dizer é essa: seja devoto, amigo de São Miguel Arcanjo. Não tem como caminhar na igreja, não tem como falar, eu quero servir a Deus. Você quer servir a Deus, você quer entrar no combate, você vai estar entrando numa arena. Vai acabar a consolação, vai acabar sua paz, tá bom? A consolação e a paz que você vai ter serão outras. Não faça isso sem antes ser amigo de São Miguel, porque senão você vai abandonar a barca de pena. Ah, mas eu estou aí, eu vou continuar comungando. Não, meu irmão, qual é o teu chamado? Teu chamado é ficar em casa? Então, desculpa. Mas você que está aí querendo servir a Cristo de verdade, dar a cara a tapa, ser um combatente, você precisa amar e ser amigo de São Miguel. Você quer falar algo, né? É um testemunho? Não, eu gostaria de só ressaltar uma coisa. Na ladainha de São Miguel, eu ia falar isso antes e eu acabei deixando passar, mas eu não posso deixar passar isso. Na ladainha de São Miguel, existe uma jaculatória que o chama de adorador perfeito do Verbo Divino, ou seja, adorador da Sagrada Eucaristia. Ele é denominado pela igreja também, não só como guardião do paraíso, não só como guardião da igreja, não só como guardião do povo de Deus, mas também como guardião da Eucaristia. É São Miguel que guarda todos os sagrados de todas as igrejas. É São Miguel Arcanjo. Ele é aquele que protege o bem mais precioso que nós temos na igreja, o bem mais divino, que é o próprio Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar. Eu gostaria de falar isso, e é isso que eu tenho para falar. Então, e nós vamos quase encerrando. Quero dar um testemunho. Eu comecei a minha devoção com São Miguel num tempo em que eu estava em uma paróquia e o grupo de oração foi tirado por causa de conversas paroquiais, por causa de coisas desumanas e desonestas, e nós conseguimos a volta do grupo de oração em comunhão com o pároco, tá? No 7º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo. Isso, meu irmão, faz muito tempo atrás. Para você ter uma ideia, eu não tinha meu primeiro filho ainda. Então faz uns 17 anos mais ou menos isso. E eu me lembro que vai passando o tempo, né? Eu estava com a minha caminhada iniciando, eu tinha deixado um pouco a devoção a São Miguel para trás. E eu lembro que teve neste tempo uma quaresma, dessa quaresma litúrgica que nós acabamos de ter agora, né? E eu passei uma quaresma tenebrosa, uma quaresma horrível, uma quaresma difícil, não sentia graça, fiz tudo errado, caí várias vezes, sabe? Não foi bacana. No domingo da Páscoa, eu estava de joelhos rezando o terço da misericórdia. Eu lembro como se fosse hoje. Estava já em oração para ir à missa, que era às 8 horas, a missa da Páscoa. Estava triste, estava rezando meu terço da misericórdia, pedindo ao Senhor a graça dele me levantar. E de repente eu tive uma interlocução de Jesus, que eu estava rezando o terço da misericórdia, e eu ouvi no meu coração: volta fervorosamente a sua devoção a São Miguel Arcanjo, que tudo isso será resolvido. O próprio Senhor pediu isso para mim. Naquilo que eu ouvi aquela voz, aquela interlocução dentro do meu interior, eu, em questão de segundos, eu olhei à minha direita. E quando eu olhei à minha direita, um pouco mais para trás de mim, estava uma forma corpórea humana de um soldado, mas que dava 3 homens a mais do que eu. 3!
era muito forte, muito grande, estava também prostrado de joelhos em adoração ao Senhor, conforme eu estava em oração. E eu deduzi ali, na hora eu senti que era São Miguel Arcanjo me visitando. Meu irmão, isso é algo íntimo meu, tá? Se quiser acreditar, acredita. Mas a partir daquele dia eu fui levantado pelo Senhor. Eu nunca mais deixei a minha devoção a São Miguel. Eu passei a ser amigo de São Miguel, porque eu entendi que o que o Senhor tinha para mim, o que o Senhor queria de mim, era muito mais do que um pensamento meu, muito mais do que um sentimento ruim meu, muito mais do que o meu querer, muito mais do que os meus desejos. Não, o que o Senhor tinha para mim era sobrenatural. E hoje nós estamos aqui divulgando a devoção a São Miguel. Muito obrigado por você ter participado desta live e você que vai assistir. Quero fazer propaganda, aproveitando essa ocasião, de 2 produtos nossos. Isso aqui para mim é uma grande alegria ao meu coração, porque eu sonhei muito em ter esses livrinhos na mão, uma coisa tão simples. E quando eu fui atrás de fazer isso daqui, meu irmão, todas as gráficas não quiseram fazer. Não quiseram fazer, cara. E aí em oração tal, conseguimos fazer, através de um amigo meu, tá? Aqui está o livro de oração, as 15 orações de Santa Brisa, você adquire conosco na fraternidade. E aqui está a novena do Rosário de Pompeia. Nós temos 2 pacotes de livro para vender. Entre em contato conosco. Logo, logo vai sair também o devocionário da Divina Misericórdia. Nós já estamos compondo ele. E eu quero dizer agora que também, logo depois do devocionário da Divina Misericórdia, o Denilson, ele vai compor para nós um devocionário a São Miguel Arcanjo da fraternidade. Amém, irmão? Amém. Toma posse dessa graça? Posse. Vai querer pegar no arado e olhar para trás, irmão? Não, de jeito nenhum. Amém. Amigo de São Miguel. Amigo de São Miguel. Então vamos rezar a oração de São Miguel junto? Vamos rezar. Para encerrar, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Deus te abençoe, abençoe a tua família. São Miguel Arcanjo possa estar cobrindo você com as asas dele, te defendendo de todo mal, de toda doença física e espiritual e de todo ataque do demônio. Amém? Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.